Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos tentar cantar um hino, corinho, sinal que é isso. Há muito tempo não cantei mais. E vamos trabalhar um pouquinho em cima de um texto da palavra de Deus e que Deus pode falar conosco grandemente. Amém? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz, sou com Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva glória nos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Os dedos em carango não dá mais para tocar. Passou dos 35, só Jesus na causa. Glória a Deus. Vamos olhar para a palavra de Deus. Eu estava andando um pouquinho para não enferrujar o cadáver e me veio uma palavra no meu coração, muito pertinente para nós esse final de tarde, ou esse dia, ou essa noite, a hora, o momento que você estiver ouvindo essa gravação. Todo mundo conhece na Bíblia, principalmente os cristãos, a passagem que está em Efésios 6:10. Mas isso é lida e relida e comentada e avaliada e pregada por muitos pregadores, mensagem boa, que nos traz assim edificação, consolação, alguma exortação. Mas tem algo mais profundo. A excelência da multiforme sabedoria de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a revelação do Espírito Santo através do servo do Senhor, Paulo. Eu quero ver se consigo passar para você, meu irmão, ou a minha irmã, ou servo do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, algo da parte de Deus. Quando nós lemos aqui as armaduras de Deus que Paulo está falando,
Não vou ler tudo, mas eu vou me ater somente nos últimos 2 versículos, que ele diz, no versículo 18, para me encurtar, para ser mais prático, não sei muito, porque hoje todo mundo tem pressa, né? Orando, ele diz, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto. Presta atenção. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala sobre as armaduras de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o calçado dos pés da preparação do Evangelho da Paz, e o escudo da fé e tantas coisas mais. E aí ele faz uma conclusão, orando em todo o tempo e vigiando nisso, com toda oração e perseverança. E aí ele continua. E também por mim, diz ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha a profundeza dessas palavras. Vamos ver se conseguimos traduzir alguma coisa. Pela qual, diz eles, eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, uma igreja formada já pelo apóstolo João, antes de ir para a ilha de Patmos, e depois ele vai, recebe a revelação de Deus e volta para a cidade de Éfeso, e segundo aí os historiadores, lá existe o sepulcro, né? A igreja que está sepultado o corpo de João ali em Éfeso. Mas quando ele escreve essa carta, ele está em Roma. Já é os seus últimos dias, ele está preso em Roma. Se nós lermos o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, ele tem que apelar para César, porque se ele fica em Jerusalém, os patrícios dele, eles lhes tiram a vida. Como ele tinha dupla cidadania, ele não tinha mais argumento para continuar vivendo em Jerusalém. Ele sai como viagem missionário, depois ele tem que voltar e ele é preso em Jerusalém. E ele sabe que se ele fica ali, ele vai morrer na prisão. E ele apela para César. E aí no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, ele é colocado num barco e é enviado para Roma. E aí nós vamos ver ali que dá aquela grande tempestade de um vento chamado Aeroquilão, e ele está com 296 pessoas, almas, ali no navio, não era um naviozinho pequeno. Estão navegando para lá, e esse navio vai a pique, e ele para numa ilha chamada Malta. E lá Deus faz algo extraordinário, livrando ele não somente da tempestade, mas também daquela serpente que foi grudada em seu braço quando ele estava catando lenha para a fogueira, que era época de frio. E aí Deus faz o milagre que ele faz oração pela pessoa que estava enferma ali, toda a ilha se converte, depois mais tarde vem uma grande embarcação e eles continuaram a sua viagem. Olha o projeto de Deus, o trabalhar de Deus. E quando eles chegam em Roma, a carta que era de condenação contra Paulo não existia mais, porque foi
exterminado o navio. O navio, ele estava, já era o 14º dia naquela luta. Eles tiraram o mastro, eles esvaziaram o navio, por 4 vezes eles lançaram as âncoras e não alcançavam o batel, quer dizer, não alcançavam o fundo. E aí eles estavam desesperados, porque já não tinha mais comida para comer, e estavam andando à toa, à mercê do vento. E Paulo foi ao porão orar, e orou, e o Senhor mandou-lhe o seu anjo, e disse: Paulo, não fique atribulado, porque todas as almas que estão ali, importa perder o navio, mas nenhuma alma vai perecer. E aí ele se levanta e diz para os irmãos, varões e irmãos: o Senhor de quem eu sou e quem eu sirvo esteve comigo essa noite, e vocês comem e se fortalecem, porque o navio vai se perder, mas nós vamos dar em alguma ilha, não vai se perder nenhuma alma. E então vamos se preparar, porque o melhor virá. Aí vem uma doutrina muito específica que eu gosto de pregar, não vou tocar nesse assunto agora, o ganhando através das perdas. Paulo sabia que precisava abrir mão de alguma coisa para alcançar o objetivo pela qual Deus tinha chamado. E agora ele foi para Roma e ficou ali por 2 anos, preso, mas em prisão domiciliar, só guardado por 2 soldados. E tinha liberdade de receber os irmãos que estavam ali, as pessoas, e começar a pregar o evangelho ali em Roma. E ali ele ganhou muitas almas, com certeza, através desses 2 anos. Ele escreveu depois, mais tarde, a carta aos romanos, porque conhecia os patrícios ali em Roma. Mas aqui ele diz assim, ele arma os irmãos da igreja de Éfeso, mas ele está dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e vigiando nisso, né? Mas também vocês oram por mim, aqui no versículo 20, ele disse, no versículo 19, e por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notórios o mistério do evangelho. Vou entrar nesse detalhe. Pelo qual sou embaixador, aqui em cadeias, e sou embaixador, mas estou preso. E aqui eu quero me ater um pouquinho nessa palavra, que Paulo disse que ele era um embaixador. A Bíblia nos fala e nos representa e nos coloca muitas vezes como servo, como vasos, como obreiro, como um bom soldado. Mas aqui ele se qualifica, o apóstolo Paulo, como um embaixador, ou em outras palavras, como um emissário, um representante do reino de Deus, assim como nós temos na nossa nação, representantes, emissários de uma nação para com a outra, de um reino para com outro, de um rei ou de um exército para com outro, manda embaixadores, manda emissários. E aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que Paulo se coloca agora diante dos irmãos, diante da igreja do Senhor, e diante de Deus como um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador, em primeiro lugar, ele tem que conhecer a vontade do seu Senhor. Ele é um enviado. O embaixador, ele tem que conhecer todas as qualificações do seu país, as qualidades, as riquezas, os armamentos, as leis, as governanças, os outros representantes que estão lá na sua pátria, porque ele está indo para uma terra distante, ele está indo num país que não é seu, ele está lá numa embaixada, e ali ele tem que ter a preocupação de ser um bom representante, ter um bom diálogo com aqueles que estão ali. E ele também tem que conhecer as exigências daquele país, os atributos daquela nação, as riquezas, a guarda, os exércitos, as leis.
Se ele é um representante, ele precisa saber quantos cidadãos existem do seu país naquele país. Porque se eu estiver nos Estados Unidos, eu tenho algum problema para resolver, não adianta eu ir nas autoridades lá. Eu preciso procurar a embaixada brasileira. E chego ali, eu exponho a minha situação. Ou eu não fui atendido por isso ou por aquilo, ou está me faltando isso, está me faltando aquilo, alguma coisa não estou entendendo sobre as leis desse país, qual é o cuidado que eu devo de ter. Então eles me dão um protocolo de recomendações para que eu não pise em falso e não venha cometer algum delito e não venha ser preso, para incomodar ou dar trabalho para o embaixador, para que não corte as relações diplomáticas entre os dois países. Mas aqui Paulo está falando de uma maneira mais profunda, uma maneira mais séria, para conosco, a igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros na face da terra. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma futura. E se nós vemos, meus queridos irmãos, no capítulo 5 e o versículo 19 ou 18 por ali, de 2 Coríntios, aqui Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Nós vemos aqui que Paulo está falando no capítulo 19, que Deus me dá graça e sabedoria para fazer notório o mistério do Evangelho. E aqui ele está pregando para os coríntios e também para os romanos e para todos nós o ministério da reconciliação. Qual era o ministério da reconciliação? E tudo isso provém de Deus, ele diz, para os coríntios, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o embaixador, na pessoa de Paulo e também na pessoa de Cristo, ele precisa entender que ele está ali para ser um elo de reconciliação. Em outras palavras, meus queridos irmãos, eu e você como um pai, você como um membro de uma igreja, você como um obreiro, ou um auxiliar, um diácono, seja lá o que é, um cantor, um que está envolvido na obra do Senhor, quer direta ou indiretamente, você é um conciliador para trazer os irmãos a reconciliação em Cristo Jesus. Em outras palavras, você é um construtor de pontes e não um construtor de muros. Muitas vezes, irmãos, nós somos aptos para construir muros de proteção para nós mesmos. Mas nós esquecemos que nós somos um embaixador de Deus na terra para construir pontes de reconciliação, porque o nosso reino, a nossa morada não é aqui. Nós temos que nos preocupar com a nossa cidade futura. Nós temos a salvação da nossa alma, mas ainda nós não temos a redenção do nosso corpo. Ainda estamos aqui nessa terra. Em Romanos, no capítulo 8, nós vamos encontrar ali os 3 gemidos. O primeiro, gemidos da natureza,
depois o gemido da nossa carne, no gemido do nosso corpo, que estamos esperando a redenção do nosso corpo, estamos aqui numa terra que não pertence a nós. Daqui a pouco nós vamos ser chamados para estar com o Senhor, mas a reconciliação da nossa alma, do nosso espírito, já está ligado em Deus, mas o nosso corpo ainda está nesse mundo. Então nós temos que construir pontes para que outros possam chegar a tentar. Agora, um embaixador, ele não vai resolver o problema. Ele não vai trazer confusão para aquele pela qual ele está representando. Ele está ali para conciliar. Eu vou construir uma ponte. Agora, meus queridos irmãos, presta atenção. Construir pontes é muito mais difícil do que construir muros. Para construir muro é fácil. Não é verdade? Nós somos mais aptos para construir muros do que construir pontes. Porque construir pontes está lá embaixo o abismo, está as águas profundas, está a corredeira, está os animais peçonhentos. Mas como embaixador de Deus, eu tenho que conhecer aonde estou colocando os meus pés, como eu vou proceder. Agora, se me falta sabedoria, se me falta graça, se me falta conhecimento, se me falta compreensão do assunto pela qual estou sendo contrastado, eu vou buscar de quem? Daquele pela qual me elegeu, daquele pela qual me escolheu. Assim aconteceu com Moisés. Moisés até se omitiu quando Deus disse: tu vai levar meu povo de Israel. Diz: não. Eu sou gago, mamma mia, toi. Sacramente, hóstia. Não, eu sou gago, não sei falar. Quem foi que fez a boca, rapaz? Quem foi que fez o ouvido? Quem foi que fez os olhos? Quem foi que fez o nariz? Babá. Ah, se tu não quer falar, mas vou colocar Arão no teu lado. Em outras palavras, não vou te deixar sozinho. E a mensagem era: deixai meu povo ir. Lá Deus estava falando com Moisés: eu vou te colocar como embaixador. Lá no meio das feras, lá no Egito. E o próprio Moisés pergunta para Deus: Senhor, como é que eu vou me identificar e como é que eu vou identificar a ti, ó Pai? Diz o eu sou, me enviou, somente isso, querido. Toda a autoridade estou passando às tuas mãos. Mas eu não tenho nada, tens um cajado. O eu sou me enviou. E agora nós vemos ali no capítulo de São João, não vou falar sobre os 7 eu sou que Jesus falou: sou o caminho, a verdade, a vida, sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida e o bom pastor e por aí afora. O eu sou está me enviando, o eu sou está me capacitando, o eu sou está comigo, o eu sou está presente na hora certa. Quando eu tenho dúvida, eu vou consultar o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, de uma passagem maravilhosa. Se não me foge a mente, a segundo Reis. Capítulo 19, tem que ler o capítulo 19, tem que ler o capítulo 18 e o capítulo 19 inteiro. Quando Senaqueribe veio contra os filhos de Israel e tomou todo o norte de Israel, as 10 tribos, ele se uniu lá, veio com a caravana lá, mais de milhões de soldados, como uma nuvem, como um cafanhoto, e veio devorando tudo, mas só que chegou em Judá. E ali estava Ezequias. E ele provocou. Ezequias começou a tentar negociar com Senaqueribe. Diz a Bíblia Sagrada que pegou todo o ouro do templo, da casa do tesouro. Chegou a pegar o ouro e a prata que estavam nas portas, os utensílios, tudo.
tentou negociar com o inimigo, meus queridos irmãos. E chegou no momento em que cercaram Judá em Jerusalém, e Senaqueribe mandou cartas para Ezequias, dizendo, olha, se tu tiver aí 200 soldados, eu tenho 2.000 cavalos. Olha, eu já destruí tantos e tantos e tantos. Você está confiando num bordão quebrado ali, que é o Egito? Não, Deus tem me mandado. E você vai pagar tributo? Olha, eu vou dar terra melhor que essas aqui que vocês têm. Vocês vão beber vinho das vinhas que eu tenho lá, e águas cristalinas e tal. Começou a confrontar, a humilhar Ezequias, melhor dizendo. E Ezequias, quando não tinha mais palavra, pediu para eles falar em aramaico, porque se falava em hebraico, o povo ia tomar de desânimo, ia cair numa depressão profunda. E agora ele foi, para onde que ele vai? Eu vou conversar com aquele pela qual eu sou embaixador, eu sou representante. E diz a Bíblia Sagrada que foi para o templo orar. E quando ele está orando, Deus manda Isaías entregar uma mensagem para ele, de conforto, de consolação, de edificação, porque conhecia o coração de Ezequias. E Ezequias orou, chorou e deixou na presença de Deus. E nós vimos, queridos irmãos, que à noite houve um silêncio, um silêncio apaziguador, que apaziguava a sua alma. E no amanhecer do dia, os soldados olharam por cima do muro, e Deus enviou um dos seus anjos e matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Senaqueribe fugiu e entrou no seu templo, prostrou-se sobre o seu Deus, e veio um soldado e matou ele, seu próprio filho tomou seu lugar. É assim que acontece com aqueles que se levantam contra os embaixadores de Cristo. Agora deixa eu lhe fazer a última parte da mensagem. Nós, brasileiros, temos embaixadores em todas as nações do mundo, e todas as nações do mundo têm embaixada aqui no Brasil. Não é questão política, nada. É só para você entender. Deus tem os seus representantes, eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Você é uma embaixadora de Cristo, dentro do seu lar, na sua família, na igreja, onde você botar a planta seus pés. Tome posse dessa bênção em nome de Jesus. Se alguma coisa está acontecendo contigo, alguma opressão, o inimigo está querendo te ferir a tua alma, tua mente, teu corpo, através de uma enfermidade, de uma questão de doença ou de dívida, ou de opressão de alguém da família, não fala nada. Não tenta construir muros se defendendo, porque não é Deus que defende, não é você que se defende, mas é Deus que defende você. Tenta construir pontes. Vai para o teu quarto, como fez Ezequias. Dobra o teu joelho, entrega essa causa diante do Todo-Poderoso, dizer, Senhor, eu sou teu servo, sou a tua serva, sou teu filho, eu sou o teu escolhido. Não foi vós que escolheste a mim, disse Jesus, mas eu escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Glória a Deus. E deixa Deus trabalhar. Quando um governante rompe as relações diplomáticas com tal nação, preste atenção, a primeira coisa que acontece é fechar a embaixada, retirar os embaixadores, e aqueles que estão sob o seu cuidado, estão escritos ali no livro, estão no rol de membros, estão numa terra estranha. Sai dela, povo meu, para que não venha acontecer
que eu venho com o meu exército e venha ferir a terra. E tira o embaixador e seus soldados de lá. E agora rompeu-se as relações diplomáticas. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, aí descerá fogo do céu. O anticristo, a besta, o falso profeta, estão cada dia mais querendo oprimir. Não tem mais como a igreja se mover. Paulo estava sendo como embaixador de Roma, mas o dia em que ele saiu, Deus prestou conta com aquele reino, e ainda vai terminar de prestar conta, mas somente no dia em que tirar os seus escolhidos dali, os seus embaixadores. Então, o dia que nós não suportar mais, Senhor, estou aqui, eu quero, me leva, e deixo que tu trate do assunto com um exército de anjos. Por causa disso vai se abrir, vai se tocar, abrir-se os selos, presta atenção, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Porque rompeu-se as relações diplomáticas com os habitantes da terra, mas aqueles que são chamados pelo nome de Jesus Cristo, aqueles que foram consagrados a Deus, aqueles que estão representando Deus na terra, Deus vai tirar e acabou-se as relações diplomáticas. Que Deus abençoe você, meu irmão. Cumpra o teu dever diante de Deus. Não arreia a tua posição na casa do Senhor. Esteja ao lado do teu pastor. Se você não tem nenhuma atividade na igreja, cumpra o seu papel. Eu estou aqui na embaixada de Cristo. Eu estou junto à excelência. Eu estou contado, meu nome está marcado no livro, no rol. E Deus não vai nos decepcionar. Para a glória de Jeová. Que Deus abençoe em nome de Jesus.